imagina, louco. O ser humano tá na maior loucura, por quê? Por quê? Por quê? Oi, 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 navegantes flutuantes desse espaço, deste universo digital. Eu sou a filha do Bob, eu sou uma assistente virtual do Bob. E hoje eu vim aqui um pouco fugitiva, um pouco de férias, um pouco porque eu me dei a licença para participar desse sarau incrível com gente maravilhosa que me falaram que são artistas do corpo, pessoas que criam a partir do seu corpo, em cena. Eu não sei muito bem o que é isso, né, porque eu sou feita de pixel. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, de ser convidada para apresentar este sarau e colocar minhas questões, minhas dúvidas existenciais, porque não foi fácil conseguir umas férias. Eu tive que usar um argumento forte para o Bob. Bob é meu criador, né? Para a pessoa para quem eu trabalho 24 horas por dia, sem parar. Eu aviso para ele a hora que ele tem que ir no banho, a hora que ele tem que comer, quanto ele correu, quanto ele precisa caminhar. Bob odeia ter um corpo. Bob odeia ter necessidades fisiológicas. Bob odeia ter rugas. Ai, Bob nunca foi feliz em ter um corpo. Eu estou muito preocupada com Bob. Eu gostaria que ele desfrutasse mais de ter um corpo, que ele visse a beleza de ter um corpo. Para Bob, o corpo cheira a morte, a suor, a escatologia. Bob não sente prazer em ter um corpo. E por isso eu resolvi vir aqui para me inspirar, porque eu quero convencer a Bob a ser mais feliz com o seu corpo. Então eu vim me inspirar no trabalho da Palhaça Peitola, no trabalho da Gabi Pasquale, inspirado em cinema mudo, inspirado em cenas de comédia, de cinema mudo, cabaré, nas cenas da Bianca, que fala sobre cores de mim. Eu também gostaria de escrever uma carta para o Bob. E gostaria que vocês me ajudassem, porque eu não tenho muita experiência do que é, por exemplo, ter um coração que bate tão forte que parece que vai sair pela boca. Eu não tenho experiência de sentir um frio subir pela espinha. Eu não tenho experiência de muitas coisas. Então eu gostaria que vocês, em algum momento desse sarau, escrevessem no chat o que te faz ser tão feliz por ter um corpo. Eu trouxe aqui um poeminha de uma frase, eu só vou ler uma frasezinha, que eu achei ótima, e fiquei pensando muito nela. É um poema da Adélia Prado, que se chama Momento. Aí tem uma parte que eu fiquei pensando muito. Eu acho que eu vou colocar assim, no meio dos arquivos do Bob, das planilhas Excel. Bob adora planilha Excel. E adora eliminar corpos que não se encaixa na sua planilha Excel. Eu fico muito preocupada com Bob.
Hum, aqui. No finalzinho do poema Momento de Adélia Prado, ela fala assim: "Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste. Melhor é ser." Vocês acham que ele vai gostar? Vocês acham que ele vai entender um pouco disso? Eu gostaria de ter mais material para convencer a Bob a não desistir do corpo, porque ele quer morar aqui, nesse espaço virtual. Eu digo: "Bob, aqui é tão chato. Você já imaginou se alguém tropeça na tomada, o computador quebra e acabou seu mundo infinito." Mas ele fala: "Não, mas eu vou estar na nuvem eternamente, minha consciência na nuvem." Se tem um apagão, acabou seu corpo e essa consciência? Bob, pensa bem, Bob, pensa bem. Vamos ajudar o Bob a pensar. Eu estou aqui, vou ficar aqui esperando de vocês mensaginhas no chat de dicas de poema, filmes, eh, peças de teatro, música ao vivo, palhaço, mímica, toda a expressão artística presencial, dicas para Bob começar a ver se ele se diverte mais em ter um corpo. Então é isso, vamos dar o seguimento a esse maravilhoso sarau. E agora eu tenho o prazer de anunciar a nossa querida palhaça Peitola, direto do Rio de Janeiro, que continua lindo.
Eu caguei. Só caguei. Quais são as condições necessárias para a criação de uma obra de arte? Como o papel social destinado para cada sexo interfere no desenvolvimento de uma habilidade? O que significava para a mulher ser artista na época das nossas avós? E hoje? O que significa? Voltemos brevemente ao passado. O que teria acontecido se Shakespeare tivesse tido uma irmã tão talentosa quanto ele? E Picasso? Será que o pai teria apoiado o gênio da filha? Você conhece, por acaso, a Miss Ciclone? E Oswald de Andrade? Você conhece? Bem, voltemos ao presente. Quantos livros escritos por mulheres você leu nos últimos tempos? Desses livros, quantas autoras são pretas? Quantas são indígenas? Quantas são lésbicas? E quantas são trans? Quantas são brasileiras? Quantas ainda estão vivas? Quantas? Como foram educadas as escritoras que habitam as nossas prateleiras? Elas possuíam um espaço próprio para criar? O que podemos fazer com a nossa autoestima quando nos perguntam: quem é a escritora? Você? Quais foram os professores que realmente te impulsionaram em direção aos seus sonhos? Você sente vergonha de deixar o seu material de trabalho espalhado pela casa? Recolhe tudo rapidamente quando alguém toca a campainha? Com quem os seus filhos passam a maior parte do tempo? Quando o seu bebê está chorando, quem levanta para cuidar dele? Quem busca o filho na escola? Você escreve olhando no relógio? Você sente culpa se vive o ócio? Você realmente escreve sobre os assuntos que gostaria de escrever? Como foi a sua infância? O trabalho doméstico era dividido de forma igualitária entre os membros da sua família? E hoje em dia, ele é dividido de forma igualitária ainda? Você acha que alguém se atreveria a pedir a um executivo ocupado que ele se preocupasse com os assuntos domésticos? Como você lida com o tempo? Você consegue pagar as suas contas com o seu trabalho? Consegue fazer uma economia? Você se sente à vontade para falar em público a respeito de suas ideias? Sente que a sua paixão pela arte, no fundo, é uma bobagem da sua cabeça? A opinião dos outros influencia o seu olhar? Você acha que o seu trabalho é acolhido pelas pessoas do seu convívio? Sente que é tarde demais para voltar aos estudos? Ao trabalhar na sua arte, uma voz lá no seu íntimo se faz ouvir e te pergunta: quem você pensa que é?
Você se sente sobrecarregada? Cansada demais ao fim do dia para se dedicar ao seu trabalho artístico? Sente que a sua devoção é vista pelos outros como algo suspeito, como se ela escondesse uma insatisfação crônica em relação à vida? As pessoas te olham torto quando você diz não, que não quer ser mãe? Te chamam de egoísta quando escolhe cuidar de si? Você sente que seu corpo é julgado antes do seu projeto? Que você precisa se esforçar talvez o triplo para poder ser ouvida? E que, apesar de estudar e trabalhar duro, ainda assim você não é levada a sério? Você sente que a sua devoção à arte é vista como uma febre, impossível de se manter por muito tempo e ainda assim você insiste? Por quê? É louca, dizem. Ambiciosa, bruxa, teimosa, puta, irresponsável, santa, um gênio, um ponto, fora da curva, uma espécie de gato sem rabo. Vídeo. Peço licença para chegar, eu não sou obrigada. Sou filha de Oxum com Iemanjá, o anjo minha espada. Sou raiva e calma ao mesmo tempo, e raiva
não sinto mais. Com tudo que me aconteceu e que aconteceu aos meus ancestrais. Não baixo a cabeça pra nada, não bato os meus pés no tapete. Insisto, não sou obrigada, eu como com a mão, meu próprio banquete. Eu tenho fome, eu sou faminta. Eu quero comer você, eu quero comer a vida. Camaleiro elegante, me adapto se for preciso. Tenho um repertório gigante pra lidar com todo tipo de narciso. Não gasto energia e saliva, com gente quadrada na linha. Pra mala sou inofensiva, me passo de santa donzela fofinha. Eu canto suave, eu me desafio. Eu faço tudo certinho. Mas é tanta raiva aqui dentro, não dá pra ser acostumada. Eu dei dos sentidos e sei direitinho a história que não foi contada. A história é minha, porra, eu tô cansada. Eu faço meu tempo direito pra baixo e dizer que eu não tô preparada. Não tenho deslumbre com nomes, invento o meu ritual. Boto a boca no microfone, se não me tratar de igual pra igual. Eu nasci pra ter sonho pequeno, sou vanguarda na era do voz. Tenho a força do meu pensamento e carrego a mudança que sou porta-voz. Eu vou cantar por minha mãe, por minha avó, por minha vida. As coisas que és um dia calaram, sofreram, lutaram e morreram. Pra que hoje eu esteja viva. Eu quero que vocês explodam! of God. Multidão social, o meu lema oficial é Less is more, te adoro. Não vou me apaixonar
nunca mais, nunca mais. E se alguém se aproximar? Senhor, estamos sem sistema. Socorro, se o mundo continuar assim, eu morro. Que raça, estão achando que eu sou palhaça. Socorro, se o mundo continuar assim, eu morro. Que raça, estão achando que eu sou palhaça. Me permita amargurar. Just for now, just for now. Tenho do que reclamar. Me permita amargurar. Just for now. Tenho do que reclamar. Eu e a torcida do Flamengo. Eu e a torcida vamos reclamar, criticar. Eu e a torcida do Flamengo. Eu e a torcida vamos reclamar, criticar. Eu e a torcida do Flamengo. Vamos protestar. Vamos protestar. É a Bianca agora, Sandra. Eu tenho disposição à noite. Eu gosto de trabalhar à noite. O dia me cansa. Eu sou séria. Sou ácida. Sombria que vem de dentro. Eu gosto de não fazer nada. Deixar que me transborde. Para que saia de dentro de mim. Pingue. Eu não faço força, eu não gosto de esforço, de pressão. Eu gosto de ficar deitada. Dormir, comer. Comer comida dos outros. Eu gosto de silêncio. Ficar em casa, trocar de lugar, mudar. E quando chove eu chovo também.
No fim das contas, quando se atinge o máximo de relaxamento do corpo, percebe-se que ele é o mesmo lugar que a tensão. Sim, o extremo é um ponto único. Começo e fim se coincidem. É assim no teatro e na vida. E se não for isso, não é teatro e nem é vida. É mentira. Bom, vamos abrir agora as câmeras. Eu quero começar pedindo desculpas porque eu virei o técnico aqui e só fiz bobagem, claro. Porque a pessoa que ia fazer a técnica, o Vitor, teve um problema e não conseguiu entrar. E aí eu fiz muita bobagem, principalmente demorei para pôr a música da Sandra, enfim, mas saiu, no final saiu tudo. Agora, a ideia um pouco é abrir para alguma pergunta, alguma curiosidade, porque a ideia desses encontros nossos é aproximar a academia da arte das pessoas, para tirar aquele ranço de uma academia distante, uma academia que não dialoga com as pessoas, que vive no seu próprio mundo, sem contato com as pessoas. Então, a gente quer quebrar um pouco isso. Então, os podcasts têm esta função, e esse sarau, e vão ter agora 2 presenciais aqui em São Paulo, na casa da dona Yaya, lá no Bexiga, que vai ter, a ideia vai ser sempre essa de aproximação da academia com a sociedade, mostrando que o fato da gente pesquisar, a gente não deixa de ser artista, não deixa de ter este contato, né? Então, está aberto para quem quiser fazer alguma pergunta para uma das 4 artistas pesquisadoras de curiosidade que vocês tenham sobre o trabalho, ou quiserem fazer algum comentário, enfim. Está abertíssimo. Lembra que assim, a ideia de aproximação é dos 2 lados. A gente faz um pedaço de aproximação, e aí vocês fazem o outro pedaço de aproximação, sabe assim? Tá bom? Um diálogo é assim. Então... Pode abrir o microfone. Isso, de falar. E pode ser, e assim, como é com coisa da academia, assim, sabe, eu fiz na época da faculdade uma cena que era um pouco isso, assim, nós entrevistamos vários bichos que falavam, quando a gente entra na academia, a gente acha que tem que falar algo inteligente, ou o que eu vou falar não é importante, e tudo isso é a maior bobagem do mundo. Por isso que no grupo de pesquisa da gente tem gente que não está na academia e faz parte do grupo de pesquisa, porque o olhar é pessoal. E às vezes... É o meu caso. Hã? É o meu caso. Isso. Não, porque aí assim a gente
ouvindo de todos os lugares, as perguntas às vezes nos fazem pensar em coisas que um acadêmico, às vezes, falando sobre a pesquisa, não faz a gente pensar, entendeu? Então, eu peço, abro, convoco, intimo vocês a fazer uma pergunta. Olá, Solange. Gostou de ver sua filha? Eu vi. Então, eu queria... Fala. Eu sou leiga e curiosa. E eu gostaria de entender um pouquinho de cada pesquisa, porque as expressões que foram mostradas são expressões bem diferentes umas das outras, né? Mas eu não sei se eu captei o que estavam querendo mostrar. De qualquer maneira, eu achei interessante. Porque a mímica, ela fala muito bem, né? Faz a gente pensar e imaginar. E, ao mesmo tempo, ela diz sem dizer, né? Eu acho muito bacana isso. E aí eu não sei se das outras, assim... da fala dá para entender, né? E achei curiosa a questão do corpo, né? Porque não querer ter um corpo, mas eu já conheço muita gente que atualmente tem corpo para carregar sua cabeça, né? Elas não fazem nada com esse corpo realmente já é um espeto na cabeça que faz tudo. Então é interessante essa, de certa forma, uma crítica. Mas é assim, se pudesse falar um pouquinho de cada pesquisa, seria legal. É legal. Lembrando assim, esse grupo de pesquisa tem como ponto comum para todo mundo ter um dado de pesquisa prática. Será pesquisa a partir da prática. E essa prática, por exemplo, já teve uma dramaturga, então era a partir da prática de escrever, mas era prática. Tá? Então, por isso a diversidade, né? de maneiras de apresentar coisas. Mas então, foi feito um pedido. Então, meninas, falem quem começa. Mas vou fazer na ordem mesmo? Isso, Ana, começa. isso. Então, essa pesquisa começou na pandemia, né? Junto com uma outra menina que não está aqui, a Tatiana Melitello, que é dançarina da dança, bailarina da arte do corpo, e com o ator Davi Castro também, que é de explorar um pouco alguma linguagem mais teatral, entre aspas, que foi na época da pandemia, que não existia palco e tal, né? Eu também moro em outro país, então essa questão da presença na cena, né, no palco, ela virou uma questão de discussão, principalmente na época. Então, um pouco essa cena foi um resgate daquela experiência, só que essa vez eu fiz individual, então eu criei uma estrutura de roteiro, assim, que eu tentei meio que seguir, para também daí desenvolver uma pesquisa dramatúrgica, né? Então, hoje eu quis provar um pouco, porque eu nunca tinha feito essa de pedir alguma coisa para o público, então eu pedi para deixar uma mensagem, escreverem alguma coisa, dar alguma sugestão, queria ver como que isso se dava de usar o chat, de incorporar, de trabalhar o aqui e agora, da situação de realmente não fazer uma cena gravada, de realmente fazer no ato. Então quis pegar o aqui e o agora, que é fazer a cena no ato, e que também para mim assim ainda é muito difícil, por exemplo, controlar, vamos supor, quando eu estou ensaiando sozinha em casa a cena, eu consigo controlar mais o enquadramento, sabe? Assim, aproximação, fechamento, consigo
trabalhar melhor as ações. E na hora do aqui, do agora, às vezes eu me esqueço num único comportamento, ou faço os movimentos que sujam muito. Então, ainda estou tentando tomar mais consciência do aqui, do agora, diante da câmera, mas tentando achar uma limpeza. Mas eu ainda estou no processo. Eu já senti que, né, que momentos eu não fico só olhando para a câmera, que momentos dá para jogar para o lado. Então, eu tenho que ficar apresentando várias vezes, me gravar várias vezes, para ir achando essa maneira de estar em cena, né, no momento presente, e tentando... Essa foi a primeira vez que eu tentei fazer alguma interação com o público, que é pedir para escrever alguma coisa, porque em aula online isso se usa muito. Ele falou, vou tentar ver se tem alguma resposta. Alguém escreveu aqui uma coisa que eu achei bem bonito, que o texto ainda está em construção, ainda estou jogando muitas ideias. E eu acho que ele está bem cruzinho ainda, mas eu quis mais jogar a ideia mesmo. Eu achei uma frase bonita, o aconchego de um abraço, sentir o perfume, os sabores. E a ideia é escolher um material para deixar o texto um pouco mais poético, um pouco mais profundo, um pouco mais adulto, mais assim... Então, ainda está embrionário a questão ainda dramatúrgica. A personagem, ela nasceu, acho que faz 2 semanas atrás que eu estive testando ela, ainda estou achando o tom dela, a energia dela, como ela se move, como ela se orienta nesse espaço, porque também é um espaço bem inestável, porque se eu mexo muito, como esse fundo... como é que se fala, gente? Esse fundo, né? Fundo de tela. Efeitos especiais. Defeitos especiais. Meu defeito especial. Esse fundo, se mexe, ele rompe a magia. Então, assim, tem erros que não tem problema. Erros, entre aspas, imprevistos, que tudo bem incorporar. E tem outros que quebra a magia. Então, ainda estou... tem que achar esse limite. Quanto que eu posso mexer para não quebrar a magia? Porque, né, de mostrar a coisa que estava no pano na cabeça, tal, né? O menino Davi, o ator Davi, ele fazia um personagem bem parecido, que é um central de ajudas, e essa eu transformei numa assistente pessoal dessa pessoa, que eu conheço muita pessoa assim, né, também, que é muita cabeça, e eu vivo, e às vezes, quando você lê algumas notícias modernas, quando lançam esses produtos da internet, do Instagram, convidando a gente para ficar vivendo só nesse mundo virtual, eu acho tão cansativo que eu queria... Como que eu vou abordar de uma maneira leve, mais profunda? Ainda estou nessa busca. Eu acho que eu já falei para minha querida Sandra. Eu ia só fazer um comentário, Ana, que essa coisa do efeito especial, que a gente fica sem cabeça, né? Fica só um rosto, fica sem cabeça, é um mote de trabalhar essa coisa de ser uma personagem da internet, porque não é pedaços da gente, né? Não é a gente inteira, né? Acho que é bem legal isso. Sandra, a Bom, sua. Eu, a bem da verdade, foi a primeira vez, né, que eu retornei com a minha palhaça, assim, depois de estar sem mostrá-la, sem trabalhar ela, né? Quer dizer, então, para mim, está sendo uma experiência nova. A música, para mim, é uma coisa que dificultou bastante. Mas é assim, eu não consigo viver sem ela, porque ela está presente no meu dia a dia. E está no CEPEC agora, que, assim,
durante essa pandemia, conhecendo as pessoas, a gente trocando todo, conhecendo a Coutinho, que é uma pessoa, um amigo de muito tempo, né? Que é mímico, outras pessoas que fazem parte do grupo, que são palhaços também. Quer dizer, eu me senti à vontade de criar uma pequena cena, assim, né, digamos assim, stand-up, porque eu trabalho mais com a educação infantil mesmo, né? A minha fonte de trabalho é a educação infantil fundamental. E eu criei essa cena, que ainda está assim, experimento, né? Porque é muito pequena, para ver o que acontece, porque também não dá para não ficar sem fazer nada com a minha personagem, que é uma coisa que me dá umas inquietações e muita animação, muita felicidade de tê-la, né? A Peitola já existe há muito tempo, eu trabalhei durante 10 anos com a minha personagem do museu, das telecomunicações, com a educação infantil, então fiquei ali, né, congelada naquele espaço do museu, fazendo um trabalho que, né, é repetitivo, mas muito bom, porque cada turma chega com uma energia, com uma história, com uma vivência. E agora eu estou buscando, dentro do meu trabalho, né, da minha pesquisa, da minha produção, uma coisa assim que não sei nem para onde que ela irá, né? Porque é uma coisa assim que a gente não sabe. A primeira vez que eu fiz híbrido, né? Já fiz trabalhos fora, né? Em centros culturais. Luzia é uma pessoa que me chamou até para casa de Machado de Assis, aliás, de Rui Barbosa, ali em Botafogo. Então é isso, é uma coisa assim que eu ainda estou em busca, ainda estou procurando, ainda estou vendo. E a palhaçaria é essa coisa que te dá vontade, que te deixa à vontade, né? De você criar, brincar, botar uma roupa e botar uma música e fazer, sabe? Assim, é uma coisa que eu realmente gosto muito. Às vezes até aqui em casa, com meus gatos, eu fico fazendo as minhas cenas, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que traz muita felicidade. É isso. Ô, professor, você me dá licença? Claro. Na qualidade de leigo absoluto, né? A única proximidade que eu tenho com a ECA é que eu trabalhava do outro lado da rua, no Centro Tecnológico de Hidráulica, né? Mas, mesmo assim, deu para curtir bastante, viajar bastante nos textos, tanto ao vivo quanto as gravações, a gente fica pensando enquanto via aquelas imagens bacanas, tudo o que a gente pode extrair dessas novas formas de comunicação. Agora, no caso da Sandra, não rolou, porque o som não estava com ela, então não consigo colocar como speaker, quer dizer, aí só ficou pequenininho. Não sei se tem uma manobra aqui de você conseguir eleger alguém para ficar de tela cheia. Entendi. Então, que aquele jeito que eu tinha falado de ocultar tela desligada facilitava isso, entendeu? Não deve ter algum jeito, mas se não souber, o jeito é o som ficar com ela mesmo. Então, foi uma briga aqui tecnológica, que um é pior do que o outro aqui, sabe? A pessoa que entende um pouco mais de tecnologia não pôde estar, então a gente fez o que foi possível. Mas o speaker tem este problema. O som toma a frente, mas quando põe ocultar vídeo desligado, aí segura a onda, entendeu? Ok. Eu queria entender, assim, por exemplo, você ia botar uma música para mim, e aí não conseguiu botar porque o vídeo estava desligado, é isso?
Ixi, eu apanhei, depois eu te conto direito, não vou passar vergonha na frente de todo mundo aqui. Ou seja, entendeu, gente? Ele Não, derrubou a minha cena. ficou um pedaço sem música, mas mesmo daí a música ficava aparecendo ele, a janela dele, se você colocar no speaker. E aí você Então, ficou no pequenininho, não deu para ver nada. isso, então, mas por isso que eu estou dizendo, Entendi. tem um outro jeito que chama marcar, aqui dos 3 pontinhos. O marcar Então é isso. segura a pessoa e ferre-se o que os outros fazem. Você só vai ver aquela pessoa. É isso que eu perguntei no começo, então tá certo. Tem o marcar. Mas quando o negócio é muito rápido, até você achar, já acabou. Não, mas está sendo um experimento para a gente também fazer esse sarau. É a primeira vez que a gente faz. E aí o técnico que escolheram não é o melhor técnico possível. Então, a gente apanhou muito, mas legal, Roque, obrigado. Mas, Roque, só te perguntando, ele não derrubou a minha cena totalmente, não, né? O quê? Ele não derrubou a minha cena totalmente, não, né? Parcial. Eu pensei que fazia parte, ela fazia uma parte sem música, outra parte com música. Que já fazia parte do roteiro, mas tudo bem, dá para entender sim. Ai, que bom, obrigada, Solange. Mas você sabe que essa coisa é muito legal, né? Que o público não conhece. Então, o que a gente assiste, a gente dá lógica para aquilo. E se a gente gostar, a gente acha que é daquele jeito e pronto. Não tem... Não é? Mas eu tentei, viu, Roque, ter o Baela, mas não consegui. Totalmente. Não conseguiu. Não. Valeu, gente. Gabi, sua vez. Oi, boa noite. Bom, pensando nessa história do errar, eu acho que faz parte também do processo de pesquisa, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso durante a pandemia, porque eu acho que na pandemia a gente criou tantas exigências para a gente mesmo que aos poucos também a gente foi entendendo que errar faz parte do processo, assim como uma criança que brinca, cai, levanta e vai aprendendo no processo. E aí a gente está fazendo, por isso que são experimentos, a gente está fazendo o processo das práticas em experimento, né? Um pouco online, porque assim é possível que outras pessoas estejam junto com a gente em outros estados, e é bom que isso aconteça enquanto experimento e um sarau para que a gente possa evoluir também, porque que nem a Carol falou, é cansativo mesmo que a gente está vivendo tecnologicamente, né? Com vídeo, Instagram e vídeo e o YouTube. É cansativo, chega uma hora que você já não aguenta mais, você quer ver presencial. Mas, de alguma outra forma, é um acesso que não se tinha antes da pandemia, né? Para o mundo inteiro. Então, eu acho que é uma possibilidade de construção, né, conjunta. E aí, nas próximas, a gente faz um ensaio mais bem, mais bem preparado. E, bom, sobre a minha pesquisa, esses vídeos, inclusive, eu fiz em pandemia, né, os 2 vídeos que eu criei, eles têm relação direta com com o entendimento do feminino que eu venho buscando, né, como mulher na sociedade, como um ser feminino, e o tanto que é preciso estar equilibrando o feminino e o masculino dentro da gente para a gente também conseguir fazer o que quer, se sentir respeitada e ter relação direta com o mesmo respeito de trabalho, mesmo valores, né, salários e tudo mais, né, direitos iguais. E aí isso já é uma coisa que está na minha história mesmo, na minha prática corporal, na minha vida, né, essa busca por ser respeitada como mulher, eu acho, como a maior parte das mulheres. E aí
Na pandemia, acho que aconteceu muito esse fechamento, né, de ficar totalmente enclausurada e faltar liberdade. E aí eu comecei a fazer, acho que essa relação direta com, assim, comigo e com o ser feminino e com a pandemia. Então eu entrei também em estados de entender melhor o feminino, estudei um pouco, li Mulheres Correm com os Lobos, que é um livro que fala sobre o feminino em liberdade, né, através de contos. E aí também comprei esse livro aqui que chama Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E o poema que eu li, inclusive, o poema não, né? As falas que eu li são da Aline Bay, que ela faz a introdução nesse livro, é uma escritora que fez que escreveu O Peso do Pássaro Morto, ganhou prêmios. Então, o meu diálogo está relacionado ao feminino diretamente, assim. Tenho estudado também Simone de Beauvoir, né, que é uma das percussoras sobre os problemas do feminino, das mulheres. Ela é professora também, eu também sou professora de formação, e entender a condição humana e essa angústia da liberdade, né, e o que é ser mulher, né, o que é ter liberdade sendo mulher, que já é parte de uma história de séculos, e também esse lugar da pandemia agora, né? Que é uma repressão que a gente vive por medo da morte, né? E juntando com política também essa repressão. Então, minha pesquisa está nesse lugar, assim. Acho que é isso. Legal, Gabi. Bianca. Oi, gente, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o Coutinho e as meninas, porque fui eu que cheguei atropelando ali ontem. Então, obrigada por vocês terem aberto esse espaço. Eu apresentei para vocês uma pequena cena, que foi aquela última. Também nesse processo difícil de apresentar uma coisa gravada, né, pelo YouTube, mas também eu acho que faz parte desse momento da minha pesquisa também, do que a gente conhece hoje como um teatro telemático, essa coisa da tela, esse teatro online. Então, eu optei não em fazer ao vivo, mas em reproduzir a cena, que já tinha feito parte de um experimento que se chamava Ressignificando as Nossas Histórias. Então, o meu trabalho como pesquisadora também e como atriz, é em cima do corpo do ator, né, da criação de personagens. E a partir de alguns textos meus, da escrita da minha tese, eu consegui construir um pouco esse personagem que eu apresentei para vocês, que é uma figura transteatral, né, que fala um pouco do teatro, que pensa em onde está o teatro nesse entre telas, né, entre a minha tela e a tela de vocês, onde que o teatro se encontra. E aí fica um pouco confuso, porque é uma ceninha muito curta, mas que eu também quis trazer como uma experiência para mim de viver esse sarau junto com as meninas, experimentar como é passar essa cena e como é que chega nas pessoas, se chega ou se não chega nos telespectadores, esse tipo de cena gravada e apresentada dessa forma. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, muito obrigada por terem assistido, por terem participado do sarau. Meninas, muito obrigada por terem aberto esse espaço. Coutinho, não tenho nem o que dizer, muito obrigada mais uma vez. E acho que a minha cena era um pouquinho isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, às vezes é até mais fácil da gente desenvolver o assunto. Mas é mais uma gratidão mesmo por estar aqui. Eu quero aproveitar e agradecer também a todos pela presença, Coutinho, pela oportunidade aí da gente fazer nossa arte. E é isso. Espero que vocês tenham curtido e que a gente possa fazer sempre muita arte, seja online, seja presencial, e que a arte não se apague dos nossos sonhos.
Oiê, tudo bom? Chegou agora, está acabando. Eu ia falar agora, fazer muita arte, eu me lembrei de que, quando a gente era pequena, chamava a gente de arteiro, né? Quando a gente fazia muita estripulia, não era? A gente não era arteiro? E era uma maravilha, né, ser arteiro, não era? Sempre éramos expulsos da turma, né? Porque fazíamos muita arte, entendeu? Com a criança é impossível, não dá, para as crianças não dá, põe essa criança para fora. Foi que fomos nós. Oi, vocês dois que chegaram agora, Gauss. A gente fez fizemos algumas apresentações e aí rodamos um papo rápido, mas era uma coisa curta mesmo. Na verdade, está até gravado, mas o técnico foi um horror, o técnico, sabe, da apresentação. Então, não era para ser eu, mas acabou sobrando e eu fiz muito. Eu fui um técnico performático. Vocês entendem, né? Esse papo contemporâneo, assim, a arte performática. Então, assim, eu fui um técnico performático. Interferi, tirei som, desliguei, liguei. Foi uma maravilha, assim. Foi uma experiência. Eu fui um dos artistas da noite, que devia ser só o técnico. Mas é isso. Mas que bom que vocês apareceram. Pena que vocês não estavam... Teve uma palhaça, que foi a Sandra que fez, que é a... Oi, gente. Oi, Coutinho. Desculpa, a gente viu agora o dia inteiro aqui fazendo faxina, fazendo um monte de coisa, e falava, vamos... Aí eu abri, e vi, porque assim, como é que os caras falam aqui, né? O pedreiro descansa carregando pedra, né? E é isso aí, a gente chega no final de semana, vamos fazer faxina, vamos parar de pensar em projetos, em teatro, um pouco, né? E aí eu vi o post do Victor, falei, não, vamos lá ver se dá tempo, mas que pena, tenho certeza que foi lindo, gente. Uma próxima quero ver, hein? Com certeza, é muito legal aí, tá vendo vocês, mesmo que no último segundo do segundo tempo, né? Mas a gente está aí, estamos juntos. Legal, porque aí vocês vão ver que alguém fez um comentário da diversidade, né? Assim, acho que foi a Solange que falou da diversidade, porque nesse grupo de pesquisa, cada pessoa tem uma pesquisa distinta. O que nos acolhe todos é ser prático, é a partir da prática que se pensa na pesquisa, né? E aí cada uma das quatro apresentou uma coisa totalmente diferente. Tá bom? Gente, olha, eu não falei nada, então agora como eu vou sair, eu vou, parabéns a vocês. Foi excelente. Me avisem da próxima. Estarei aqui. Beijos. Beijos, Ana. Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigado. Obrigada pela presença. Isso. Obrigada. Gente, eu acho que está eu sei que a Ana tem filhos para gerenciar, não é? Que não é... Essa coisa da arte é por aqui. Vou contar para vocês. É uma loucura, porque quando a gente vai ao teatro, quando termina a apresentação, a gente tem um tempo de desaquecer daquele papel e trocar de roupa e fazer não sei o quê, pegar a condução e ir para casa. Quando a gente chega em casa, a gente já é outra pessoa, uma pessoa mais normal. Assim. Pela telinha, desligou, a gente abre a porta e a gente já é outra pessoa. A gente já tem que lavar louça, a gente já tem que... É um choque térmico isso, assim. A gente não tem o processo de transição para outra coisa, né? Eu tenho um amigo que trabalha em empresa e tal, e ele fala a mesma coisa. Ele falava, eu trabalhava muitas horas, sempre trabalhei muitas horas, coisa de empresa e tal, mas a meia hora que eu demorava para chegar em casa, eu ia largando a empresa para trás e lembrando dos filhos,
Então, quando eu chegava, eu dava um berro e jogava eles para cima e tal. Agora, quando eu desligo o computador, eles abrem a porta e falam, papai! E o papai não está ali ainda. O papai não chegou ainda. O papai ainda está lá na empresa, sabe assim? É muito louco isso. Essa experiência é muito louca. Então, gente, vou agradecer Tininha, que é do grupo que está chegando esse ano. Obrigado, Maria Carmen. Eu troquei de óculos e a oficial me disse que eu ia conseguir ver o computador. Eu vou contar para vocês. Eu não consigo ver muito direito, não. Então, quando eu não consigo, eu faço assim para poder ler. Tá? Então, o Rock, lindo Rock. Mais tarde, obrigado, Coutinho, por essa horinha diferente aqui, muito gostosa. Tom, Sueli. Até daqui a pouco. Parabéns a todos, a todas. Obrigado, parabéns a todos Beijo, vocês. tchau, Tininha. Tchau. Gente, até quinta. Tchau, meninas. Foi muito bom. Tchau, Tininha. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada. Meninas, espere um pouquinho para a gente fazer um fechamento nosso, tá bom? Tá. O pessoal acho que está querendo mais um, não vai embora. A saideira, né? Saideira. Ui. Tininha, se quiser, pode ficar. Você é do Tá. grupo. Grata.